Graça e paz, meus irmãos. Para nós é motivo de honra estarmos na casa do Senhor para meditarmos, mergulharmos, entendermos a palavra de Deus e inclusive sermos confrontados por ela, para que dessa forma a nossa vida ela venha ser conduzida mediante aos padrões de Deus. E hoje vamos estar meditando acerca do capítulo 119, a partir do versículo 57. E todo esse versículo 119, ele está baseado, né? Cada parte aqui, cada bloco, ele vai estar baseado no alfabeto hebraico, né? E, inclusive, a parte que eu vou estar lendo é a letra, né, do alfabeto Het. Então, vamos lá, que diz o seguinte, versículo 57. O Senhor é a minha porção. Eu disse que observaria as tuas palavras. Roguei deveras o teu favor, com todo o meu coração. Tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Considerei os meus caminhos e voltei os meus pés para teus testemunhos. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Bando de ímpios me despojaram, mas eu não me esqueci da tua lei. À meia-noite me levantarei para te louvar, pelos teus justos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que te guardam, os teus preceitos. A terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-me os teus estatutos. Conforme esse bloco aqui, que já não é mais o primeiro, que já é o 8º, do capítulo 119, o autor ele traz aqui, logo no 57, dizendo o seguinte: o Senhor é a minha porção. E nós entendemos que porção é tudo aquilo que me foi dado, tudo aquilo que é meu, tudo aquilo ao qual eu tenho direito e tomo posse. E essa porção aqui, ao qual o autor traz, ele diz: essa porção é o Senhor. Essa porção a qual nos foi dada é Ele. E dessa porção a nossa vida ela pode ser e deve e será completamente transformada. Sabe por quê? Porque ele diz assim: eu disse que observaria as tuas palavras. Então essa porção ela vem mediante a tudo aquilo ao qual eu vou me alimentar. A tudo aquilo que Deus me deu como direito. E aí no versículo 58 ele vai dizer: roguei deveras o teu favor com todo o meu coração. E ele pede: tem piedade de mim segundo a tua palavra. Ele implora, ele roga: imploro-te, te peço-te com tudo que é mais santo, com tudo que é mais sagrado, o teu favor. E ele diz, e o que ele pede não é da boca para fora. O que ele pede é de um coração sincero e singelo. Ele pede de todo o seu coração e diz: tem piedade de mim, segundo o quê? Segundo a qual o Senhor nos deu, que foi a tua palavra. E ele continua dizendo: considerei os teus caminhos e voltei os meus pés para os teus testemunhos. Ou seja, ele parou, pensou, não só com a mente, mas também com o coração e com tudo que ele tinha. E disse: eu considerei. Quantas vezes nós deixamos de considerar como está a nossa vida e continuamos indo sem parar um momento sequer
para pensar ou raciocinar e dizer: será que o que eu estou fazendo é correto? Mas ele aqui diz: considerei os teus caminhos. E o que é que ele faz? Ele não prossegue, ele volta. Ele volta ao quê? Ele volta, aqui o texto está dizendo que voltou os meus pés para os teus testemunhos. Então eu voltei os meus passos para aquele caminho ao qual vai me consolidar, vai me levar para uma caminhada a qual o Senhor preparou para nós. Ou seja, preparou para mim, por quê? Porque ele tinha a base dos testemunhos. Ele olhou aquilo que já tinha acontecido há um tempo atrás. E ele considerou que aquilo que tinha acontecido era bom. E a caminhada que ele estava seguindo, talvez não fosse tão boa ou aquela esperada por Deus. Porque é o que ele diz: considerei os meus caminhos e voltei. O que nos leva para frente, para trás, para um lado, para o outro, são os nossos pés. É as nossas escolhas, é o caminho ao qual nós percorremos. O 60 considera dizendo o seguinte: além dele considerar o que foi que ele fez, apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. E nós sabemos que muitos têm parado. Meu Deus. Muitos têm parado na caminhada, muitos têm se detido na caminhada com Deus, no caminho com Deus, no processo com Deus. Mas aqui o autor ele vai dizer: apressei-me. Ele apressou-se e ele não se deteve a observar os mandamentos de Deus. Porque quando nós paramos para meditar, para estudar, para pesquisar o que as Escrituras Sagradas vão nos dizer, o que as Escrituras Sagradas vão nos ensinar, nós conseguimos andar conforme ela nos diz. E muitas das vezes nós vamos ser confrontados porque a vida que nós vamos estar levando, ela vai entrar em choque. Ela vai entrar em divergência com o que está aqui na palavra. Mas o autor disse: considerei e voltei. O 61 vai nos dizer o seguinte: bando de ímpios me despojaram, mas eu não me esqueci da tua lei. Ou seja, tiraram tudo o que é dele. E quem tirou tudo que é dele não foi aqueles que andavam conforme o caminho do Senhor, mas foram aqui pessoas, conforme diz aqui, olha só, bando de ímpios. Ou seja, não foi um, não foi dois, foi uma quantidade muito grande. Bando de ímpios me despojaram, ou seja, tiraram tudo que ele tinha. Mas ele lembra-se de uma coisa: mas eu não me esqueci da tua lei. Ou seja, era um praticante da palavra de Deus. E mesmo se por algum tempo ele deixou de exercer ou de praticar aquilo que a lei o tinha para ele, depois de tudo que tiraram dele, ele diz: eu não me esqueci da tua lei. Então tiraram tudo dele, tudo que ele tinha. Quantas das vezes nós somos despojados de muitas coisas, do emprego, talvez da minha esposa, do meu esposo, do meu filho, dos meus bens, de tudo que eu tenho. Mas quando nós temos os nossos pés fincados e firmados na base que é o Senhor, muitas das vezes vão nos tirar tudo. Mas quando nós lembramos que nós temos um Deus, como foi louvado aqui, um Deus todo-poderoso, e que tudo que nós temos deve ser usado para a glória e louvor dEle, tenha certeza que seremos restituídos de tudo. O 62 diz o seguinte: à meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Olha só, à meia-noite. Por que será que o autor traz, à meia-noite, uma determinada hora no tempo? Poderia ser qualquer horário, mas ele traz um horário ao qual o nosso corpo pede repouso. Há um horário ao qual que a nossa estrutura física estaria descansando
para o dia seguinte. Mas o que é que ele diz aqui? Num determinado horário ao qual o meu corpo gostaria de estar repousando, eu não. Eu vou levantar e eu vou glorificar e vou louvar a esse Deus. Ou seja, ele vai se levantar para quê? Para adorar a Deus. Para dizer, Deus, eu estou aqui como um sacrifício vivo. Eu estou abrindo mão das coisas que eu gostaria. Talvez de estar num lugar legal, talvez de estar dormindo o sono, a qual iria me rejuvenescer, me preparar para o outro dia. Mas ele diz, não, eu me levantarei para te louvar. Sabe por quê? Pelos teus justos juízos. E a gente vai lembrar aqui de várias passagens na Bíblia, que o nosso Deus é um Deus justo, e usa de justiça para com o povo dele. Anda no caminho dele, nós vamos ver que ele é que vai guerrear as nossas guerras. Será ele o executor da nossa sentença. Temos um advogado justo e fiel, mas o juiz é o nosso Senhor Deus. E ele vela, o nosso Deus, ele vela para ser um cumpridor da tua palavra. Lá no livro de Êxodo, conforme nós vemos, né, que o povo já estava há mais ou menos cerca de 430 anos ali no Egito, servindo como escravo, passando a peleja, passando a luta, porque o povo ele tinha se multiplicado e muito. E o faraó que exerceu, ou seja, os faraós que exerceram poder ali no Egito, já não lembrava mais da história de José. Porque se a gente for voltar, a gente vai ver que quem levou o povo, José, foi usado por Deus para ser ali o segundo após o faraó, governador do Egito, e levou a sua família para aquela nação ali. E aquelas pessoas, cerca de mais ou menos 75, não vou lembrar, 75, 78 pessoas, mais ou menos, virou uma grande nação. A tal ponto do faraó temer aquela nação, porque era um número extraordinariamente grande, virou uma potência. E essa potência era que fazia o Egito crescer. Ali eles estavam em uma daquelas cidades, Ramsés, e o faraó, ele oprimia o povo, escravizava o povo. E o povo ali começou a clamar a Deus por socorro e por ajuda. E Deus começou a providenciar o socorro ali àquela nação. E quando chegou um determinado momento, Deus foi um executor do juízo dele ali naquele local. E usou o servo dele, Moisés, para tirar aquele povo dali com mão forte. Mas a mão forte foi a mão de Deus. E Deus disse a Moisés, olhe, você vai ser como Deus e Arão vai ser como o profeta. Ou seja, Deus deu autoridade àqueles dois para realizar um feito de Deus maravilhoso aqui na terra. Então aqui no capítulo 62 vai dizer, à meia-noite te louvarei para te louvar pelos teus justos juízos. E Deus realizou maravilhas, prodígios de poder lá no Egito. Deus executou o juízo. Deus tirou aquele povo dali que era cativo, que era oprimido, e tirou dali para levar para o local aonde Deus tinha determinado. Foi um processo, Nós sabemos que caminharam durante um período de 40 anos ali, até chegar à terra prometida, mas não foram todos que chegaram ali. Mas aqui o texto diz, pelos teus justos juízos. E Deus é aquele que é o executor das nossas vidas e vai praticar o juízo em nossas vidas. Mas para isso é necessário estarmos na caminhada dele. O 63 vai dizer, companheiro sou de todos os que te temem e dos que te guardam, e dos que guardam os teus preceitos. O que é que ele está dizendo aqui? Ele não é companheiro aqui de qualquer um, não. Ele não é companheiro de idólatras, ele não é companheiro daquele que blasfema, ele não é companheiro daqueles que vai de contramão ao que Deus está dizendo, mas aqui é muito pelo contrário. Ele é companheiro de todos aqueles que temem e dos que guardam os preceitos de Deus, ou seja, são aqueles que sabem que Deus é o Deus Todo-Poderoso, porque nós devemos temê-lo, porque quando nós paramos para pensar que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, de tudo que Ele fez, de tudo que Ele faz e de tudo que Ele vai fazer, e que tem preparado uma casa para nós, um local ao qual nós não choraremos mais, não sofreremos mais,
passaremos passaremos a eternidade na glória, mas para aqueles que estão ao contrário disso daí, vai chorar e gemer no inferno. Então Deus tem preparado desde o início, e Ele é Deus, desde quando Ele começou tudo conosco, porque Ele existe, Ele simplesmente existe, mas nós tivemos um início, e nós teremos um fim, mas esse fim para muitos de dor, mas outros uma vida eterna perto dele. Então, quando nós paramos para pensar no que nos aguarda e no que estamos passando, logo no início aqui com o pastor, um minutinho o pastor e o Roquida conversando, e engraçado, antes eu tinha conversado em casa, eu disse, meu Deus, desde que eu existo, eu nunca me lembro de ter passado um Natal desse jeito que foi. Com esse volume de chuva, com tanta coisa acontecendo. Eu estou falando aqui na Bahia, Flávia ainda citou aqui mais cedo na oração, pedindo oração pelos povos do sertão. Eu me lembro que uma vez alguém disse assim, o sertão vai virar mar. E essa chuva toda que caiu aqui, eu disse, meu Deus, eu não me lembro em vida, até hoje, de tudo que está acontecendo dessa forma. E Deus, Ele está nos chamando a todo momento. Olha, acorda tu que dormes. Preste atenção. A terra, a minha criação tem dado sinais de que eu estou aqui. De que vocês têm feito coisas do mesmo jeito que foi feito lá por Adão e Eva, que trouxe graves consequências, e nós hoje em dia também sofremos essas consequências. E conforme foi dito, não há nada que não esteja no propósito de Deus. Tudo está no propósito de Deus. E com isso, nós vamos andar com pessoas que não conhecem o nosso Deus, que não temem. Muito pelo contrário, precisamos andar uns com os outros para sermos fortalecidos no Senhor. E o 64 vai dizer, a terra, ó Senhor, está cheia da tua benignidade. Ensina-nos os teus estatutos. Olha o que ele está dizendo. A terra está cheia da tua benignidade. Ou seja, a terra está cheia da bondade, da graça de Deus. E aqui o que é que o autor ensina, pede? Ensina-me, meu Deus, ensina-me os teus estatutos. A palavra de Deus vai dizer lá em Josué, medita nesta palavra dia e noite, seja forte, seja corajoso, porque muitas das vezes, para nós caminharmos na caminhada de Deus, precisamos ser fortes e corajosos. Sabe por quê? Porque as lutas, elas vão tentar nos paralisar, as lutas vão tentar nos abater. E aí o que é que ele diz? Ensina-me os teus estatutos, porque nós firmados nessa rocha, a luta vem, mas ela vai passar. E ela vai passar deixando-nos mais fortes e mais maduros. Vamos seguir para o 65, que diz o seguinte, do 65 até o 72, que diz, fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois criei nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Tu és bom e faz bem. Ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu com todo o meu coração guardei os teus preceitos. Engrossar-lhes o coração como gordura, mas eu me recreio na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a tua lei, a lei da tua boca, do que milhares de ouro ou prata. Ele aqui começa dizendo, fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Então, o que ele pediu aqui no versículo 58, rogo-te, deveras o teu favor. Olha o que ele diz no 65, fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Então, Deus fez algo que ele tanto pedia, fizeste bem. Ou seja, imagine quando alguém acaba sendo benfeitoria de Deus, Deus concede graça e favorece essa pessoa. Olha o que 66 vem dizer, ensina-me bom juízo e conhecimento, pois crie nos teus mandamentos. Ele pede aqui, ó Senhor, ensina-me ter bom juízo.
Ensina-me a fazer o que é correto. E conhecimento, não é qualquer conhecimento, é o conhecimento em Deus, é o conhecimento na palavra de Deus, porque Ele está dizendo que Ele creu. E se Ele creu, Ele precisa ser ensinado. Nós precisamos ver o agir de Deus em nossas vidas. Muitas das vezes esse agir de Deus vai nos causar dor, porque a palavra de Deus vai dizer: eu disciplino a quem eu amo. E uma das trajetórias do crente, irmão Francisco, é passar pela disciplina dele, é passar pela forja, é o ouro sendo ali, purificado pelo fogo. Ninguém vai ser disciplinado em alto mar, não vai. Pegando boas ondas, curtindo, não vai. Olhando ao ar livre, aquela brisa maravilhosa passando sobre o nosso corpo, sobre a nossa narina, não vai. Aqui a palavra está dizendo que nós vamos ser forjados. E ele ficou aqui regozijado, porque ele diz assim: ensina-me bons juízos, porque nós somos humanos e nós somos pecadores. Até mesmo quando nós vamos fazer uma boa ação, muitas das vezes não é com o coração limpo. Muitas das vezes fazemos, Marisete, queremos algo em troca de Deus. Eu vou fazer porque Deus vai olhar. Deus não tem que olhar nada, nós temos que fazer por fazer. Se sabemos que nós vamos entrar no embate, poxa, eu não vou não, porque eu sei que ali vai ter batalha, mas paciência. Deus não está nos dizendo ser forte e corajoso. Olha o que foi que ele falou nos versículos anteriores, apressei-me e não me detive. Muitas das vezes nós não queremos nos apressar e muitas vezes ficamos detidos porque nós não queremos fazer a obra de Deus como tem que ser feita. Muitas das vezes nós queremos fazer do nosso jeito. E o que é que ele pede aqui, o autor? Ensina-me bom juízo, ou seja, ensina-me a fazer as coisas conforme o teu querer, conforme a tua vontade. E o que é mais? Conhecimento, porque Deus precisa nos dar conhecimento. E a palavra, e esse conhecimento, ele vem o quê? Ele vem na palavra. Porque Deus vai usar a Bíblia, Deus vai usar o irmão de alguma forma, Deus vai usar alguém, alguma coisa, algum objeto, algumas coisas, que às vezes vai nos trazer a memória, vai nos remeter o que Cristo gostaria, Jesus gostaria conforme nós andássemos. E o 67 vem dizer: antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Todo aquele que é afligido por Deus, quando Deus toca, eu creio que são marcas profundas e que a pessoa não consegue esquecer nunca mais, Marisete. Nunca mais. Fica registrado igual uma marca de um gado lá a ferro, tinindo. Não consegue esquecer nunca mais. Porque quando a gente não esquece, Everton, quando a gente não esquece, quando você vai errar, você automaticamente vai dizer: misericórdia, está repreendido. De jeito nenhum, me lembro que eu passei por essa aflição, eu não quero passar de novo. Às vezes é a forma que Deus nos trata, porque nós não somos brincadeira. Nós esquecemos muito rápido. A palavra de Deus vai dizer que às vezes o homem é aquele que vai na frente do espelho, olha, vê que está tudo bonito, sai. Mas pergunte a ele depois se ele lembra perfeitamente qual foi a imagem que ele viu, que ele não vai lembrar. E muitas das vezes nós precisamos, infelizmente, ser tratado por Deus. E esse trato de Deus, ele vai nos trazer muita dor. Mas essa dor é justamente esse processo que vai fazer você ser servo de Deus. Você vai ser diferenciado. Porque o que vai acontecer aqui, duas situações. Ou você para com medo, não vou não, desiste, continua na vida errada e para a perdição eterna. Ou você pega a visão e diz: não, meu Deus, eu vou passar, mas eu vou firmar. Porque é na luta que você vai saber em que temperatura você está com Deus. É na guerra, é na peleja. É no momento de você dizer: pronto, eu estou dentro do vale. Fui jogado no buraco. E agora, como é que eu vou fazer para sair? E Deus vai lhe largar lá. Vai te testar para saber até que ponto você consegue ficar lá. E aí lembramos logo: foi por causa daquela obra que eu fiz. Oh, meu Deus, é porque eu estou meditando no Senhor, é porque eu estou buscando. Satanás está vindo, não interessa. Deus não está dizendo. Deus está dizendo: tem de bom ânimo, eu aflijo a quem eu amo. E nós não podemos ser como um rato que na primeira ou na segunda ou na terceira ou na 10ª
Não interessa em que período da tribulação você está passando ou vai passar, que vamos desistir. Só que muitos desistem. Muitos desistem. Muitos não levam em frente aquilo que Deus tem. Você não sabe o que Deus tem. O que você está passando hoje vai ser resposta para o amanhã. Você vai plantar hoje, mas vai plantar com dor, com lágrima, e você vai colher amanhã. O que foi que o pessoal lá no Egito colheu? Colheu escravidão, porque pecou contra Deus. Foi um povo contra Deus. Ia no caminho certinho, mas tem uma hora que pá, cai, quebra. E Deus conserta, porque diz que a terra está cheia da benignidade de Deus. Mas para esse conserto chegar, é doloroso. É muita dor, é muito gemido. É desesperador. Então, uma pessoa que não foi tratada por Deus, ela não vai ser experimentada, Sandra, nas coisas de Deus. E aqui está dizendo, precisamos avançar. Ele diz assim, ó, ensina-me, porque ele creu. E se nós cremos, precisamos avançar. Isso é difícil de falar, independente da circunstância. Mas, meu irmão, tem circunstâncias aí que ele deixa desesperado. Tem circunstância que vai achar que você vai morrer. Mas mesmo se você morrer, isso não vai ser o fim. E aqui vai continuar dizendo, ó, o 67, como eu já disse, antes de ser afligido, eu andava errado. E às vezes o andar errado é complicado, porque às vezes a gente se perde no próprio erro. E a gente gosta, né, de estar lá no errado, é mais cômodo, é mais confortável. Aí Deus vem de lá e pega o que é dele, toma posse do que é dele. Mas o 68 vai dizer, tu és bom e fizeste bem, ensina-me os teus mandamentos. Ou seja, até a nossa aflição, Miguelzinho, até a nossa dor, o nosso gemido, é a bondade de Deus em nós. Olha que Deus é maravilhoso. Para nos afligir, Ele é bom. Não interessa, a gente não entende, mas Ele é bom. E o 69 vai dizer, os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu, com todo o meu coração, guardei os teus preceitos. Ou seja, está aí uma das coisas que Deus abomina é o soberbo. Porque o soberbo, ele vem cheio de orgulho, ele vem cheio de si, tudo está certo. E todo mundo para ele está errado, mas ele é o que está certo, ele é o bambambam, ele é o que faz, ele é o que acontece. E às vezes ele não sabe que está perdido na soberba. E aqui ele diz, os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu com todo o meu coração guardei os teus preceitos. Quantas vezes nós somos caluniados, nos jogam o nosso nome na lama, falam coisas que nunca aconteceu conosco, às vezes por um comportamento meu, alguém vai me rotular, eu vou ter um título que não é meu, mas que alguém me deu. Mas o que é que ele diz aqui? Mais uma vez, foi a palavra do Senhor. E o 70. Engrossa-lhes o coração com gordura, mas eu recreio-me na tua lei. Quando ele falou aqui nessa passagem aqui, engrossa-lhe os corações com gordura, a gente sabe que gordura no nosso corpo não é algo saudável e pode nos levar à morte ou doenças incuráveis. Olha o que o autor pede aqui, engrossa-lhes o coração com gordura. Por quê? Um coração com gordura está com camada ali do que não presta. E eu me lembrei lá da passagem de Moisés, quando Deus lança ali as pragas no Egito, tudo provisão de Deus. E tinha momentos que quando acontecia, o rio virou sangue, a praga das rãs, a praga dos piolhos, as trevas, tudo que aconteceu ali, o coração de Faraó, ele se mantinha fechado. Quando a praga acontecia na hora, ele dizia, não, eu vou permitir que o povo vá sacrificar, vá cultuar a Deus. Mas quando aquela praga passava, que Deus provia que Moisés fizesse com que aquela praga passava, o coração do Faraó era endurecido. Deixa eu fazer uma breve pausa aqui. Muito cuidado com nossos corações. Porque um coração endurecido, ele não vai ver o agir de Deus. Ele vai fazer as coisas achando que está fazendo da forma correta. Mas vai ser um coração endurecido e pior, por provisão de Deus. Toda vez que uma das pragas era executada, e a Bíblia vai dizer que Moisés e Arão fizeram maravilhas. Vai lá no texto depois, maravilha. Então essas pragas foram maravilhas de Deus, prodígios e maravilhas que Moisés fez ali em nome de Deus. Poxa, praga, a gente
botar a nomenclatura de maravilha, a Bíblia está dizendo que Moisés e Arão fizeram prodígios e maravilhas. Mas o coração do faraó, Sandra, estava endurecido. Ele, por um instante, ele até cedia, mas depois o coração endurecia de novo. Quantas pragas precisou fazer isso? Até uma das últimas pragas, que foi levar o primogênito, seja de animal ou dos filhos daquela nação que estava ali, que ficaram desesperados e permitiram, não queria, mas depois sai. E depois, no próximo momento, quando eles atravessam ali o mar, o coração de Faraó mais uma vez endurece. E ali Deus usa de juízo para com Faraó, sua cavalaria, seus carros de guerra, todo mundo. Um coração endurecido é muito perigoso. Porque um coração endurecido, Natinha, não vai ver, não vai entender, ou seja, não vai se deixar ser ensinado. Então aqui ele está dizendo, engrossa-lhes o coração com gordura. É muito perigoso. Se não sabemos ainda, faz prova de Deus. Essas coisas sim é bom a gente fazer prova de Deus. Deus, me mostra aí como é que eu estou andando. O autor mesmo disse que pediu aqui a Deus. Oh Deus, me mostre, me ensine, como é que eu faço, rogo-lhe favor. Vamos pedir o coração. Deus, e meu coração, como é que está perante o Senhor? Porque só Deus é que sabe como é que está seu coração. Porque às vezes nem mesmo nós sabemos como é que está, Marisete, o nosso caminhar conforme Deus. Às vezes achamos que estamos fazendo a coisa certa e não estamos. Vou adiantar para que tem os próximos, né? E o 71 que vai dizer, foi-me bom ter sido afligido para que aprendeste os teus estatutos. Olha o que é que as escrituras sagradas nessa manhã de 26 de dezembro de 2021 está nos ensinando aqui. Foi-me bom ter sido afligido. Para que a gente pare de estar falando, Sandra, sabe que eu não quero, está longe, estou fora. Aqui o autor está dizendo, foi bom. Se o autor está dizendo que foi bom, ele é um servo de Deus, ele era usado por Deus, está aqui. Foi bom me ter me afligido, para quê? Para aprender os teus estatutos. Porque se eu passo por uma aflição e eu aprendo, quando eu for passar a minha próxima aflição, tem coisas que eu passei aqui que eu já não vou passar aqui. Eu já vou entender. Ou seja, eu já fui mergulhado nos preceitos de Deus. Por quê? Olha o que ele está dizendo. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. E muitos estão em busca aí de algo que é perecível. Mas o autor, ele diz que ele está em busca de algo maior. Bom para nós é sermos afligidos por Deus. Sabe por quê? Porque isso vai nos ensinar a andar conforme a vontade de Deus. E se nós não aprendermos, vamos ser afligidos de novo até aprendermos. Porque bom, melhor do que qualquer coisa, é Ele em nossas vidas. Porque só Ele é Deus. Em Salmo 83, 18 diz... Salmo 83, 18. Para que as pessoas saibam que tu, cujo nome é o Senhor, somente tu é o Altíssimo sobre toda a terra. E a palavra de Deus diz que a terra está cheia da benignidade de Deus. Então, se nós queremos usarmos dos frutos do Espírito, que um dos frutos do Espírito é a bondade, sermos bom, alegre, gozo de vida, então nós devemos buscar aprender e seguir lá conforme dizia Josué, sede forte e corajoso, porque é necessário. Amém. Amém. Enquanto Cristo estava falando esse último versículo, e que esse versículo diz, para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro e de prata. E aí o texto aqui nos levou, remeteu ao Salmo 19, versículo 10, que também fala sobre a excelência da palavra que diz,
que são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Assim é a palavra do Senhor, irmãos. Ela nos traz vida, mas ela também nos fortalece. E uma das coisas que Cris falou aqui, ontem nós estávamos, viu, Cris, em casa, na casa de Painho, e procurando assim algo para assistir, né? E a gente foi para o filme dos 10 mandamentos, né? Uma narrativa de Josué para o povo de Israel, levando o povo a relembrar de todos os feitos de Deus, relembrar de tudo do que Deus tinha feito. E aí foi falando, né? Veio sobre as pragas, as maravilhas, mas também dos livramentos do Senhor ali no deserto, no caminhar do Mar Vermelho. E a gente, quando reflete, relembra disso, revê, né, esses textos, seja em filme, seja... A gente percebe o cuidado de Deus, e que muitos momentos em que o povo de Israel passou, e de que ele andou ali no deserto, e muitas vezes sofrendo aflições por desobediência do próprio povo, como a gente tem falado, né? Pela dureza dos nossos corações. As muitas vezes que nós somos afligidos, nós não somos afligidos pela vontade de Deus. Nós somos afligidos por causa das nossas próprias escolhas, por causa dos nossos próprios destinos, né? Por aquilo que a gente procura para nós mesmos. E o salmista que ele falou, né? Eu andava errado. Ele foi afligido porque ele andava errado, ele andava errante. Mas agora ele guarda a palavra do Senhor. Nós continuaríamos com o irmão Janderson, mas não pôde chegar. A gente vai dar continuidade. Não sei se a gente fecha o capítulo todo, mas a gente vai dando continuidade aqui do bloco Iode, que é do 73 ao 80, que diz: as tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu aprenda os seus mandamentos. Aqueles que te temem se alegram quando me veem, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Que a tua bondade me sirva de consolo, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Queridos, esse bloco ele nos chama muita atenção, que o próprio salmista, lá no Salmo 129, né, ele vai descrever, né, sobre a maneira como nós fomos formados. 129 não. Nós temos aqui o Salmo, se eu não me engano, é o Salmo 139, isso mesmo, irmã Alessandra, que fala sobre como nós fomos formados. E no Salmo 139, o salmista diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces todas. Tu me cercas por todos os lados, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e tão elevado, que não posso atingir. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também.
Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Queridos, quando nós lemos esses dois textos e que retrata a maneira como o Senhor nos formou, e o salmista diz que foi de uma forma assombrosamente maravilhosa. O Senhor, Ele nos conhece muito bem. O Senhor conhece cada parte do nosso corpo. Ele nos detalhou com muita perfeição. E o salmista diz que o Senhor, Ele nos conhece. Ele nos sonda e Ele nos conhece. De tal maneira que nós vamos remeter aqui o texto quando ele fala nesse bloco, que dá entendimento para que ele aprenda. É o Senhor que nos dá atendimento, é o Senhor que nos dá sabedoria. E mesmo quando nós somos afligidos, que são os momentos em que nós nos encontramos na escuridão, que nós nos achamos que estamos sozinhos, que achamos que estamos desamparados, que achamos que estamos ali abandonados. A palavra diz que mesmo nesses momentos o Senhor ali, Ele está conosco, porque foi o Senhor que nos formou. E o texto todo, vamos dizer, desde que nós começamos a estudar esse capítulo, o salmista ele vai falar sobre isso. Ele vai estar nos remetendo sobre essa maneira como o Senhor ele nos guia com a sua palavra, a maneira como o Senhor nos conduz, e que a forma como o Senhor nos formou, nos traz o entendimento dela. A todo momento, o que o Senhor quer trazer ao homem é a direção para o seu caminhar. E nós encontramos essa direção para o nosso caminhar através da palavra de Deus. É a palavra do Senhor que nos norteia. E Ele vai dizer que aqueles que temem se alegram quando me veem. Queridos, as pessoas que temem ao Senhor alegram quando nos veem. Eles se alegram quando nos veem, quer estejamos passando por lutas, quer estejamos enfrentando e alcançando vitórias em nossas vidas. A Bíblia nos diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, aqueles que temem ao Senhor, eles se alegram. Por quê? Mesmo quando nós passamos por momentos de lutas, o apóstolo Paulo nos convida a fazer o quê? A nos alegrar. Não é isso que o apóstolo Paulo nos diz? Regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre. Nós, como igreja aqui, Batista Fonte da Vida, em todos os momentos, o pastor Pereira tem nos ensinado a enfrentar a nossa vida com alegria em nosso coração, crendo que o Senhor ele não nos abandona, que o Senhor está todo o tempo ao nosso lado. E as pessoas que creem no Senhor, as pessoas que temem ao Senhor, se alegrarão conosco. Tem crentes e tem pessoas que mesmo conhecendo a palavra, mesmo tendo do Senhor todos os conhecimentos e mandamentos do Senhor para a sua vida, quando eles estão passando por situações, de privações em sua vida, estão sendo tratados pelo Senhor, eles não conseguem no seu rosto esconder aquilo que eles estão passando. A gente traz isso para o nosso corpo, traz isso para o nosso rosto, traz isso para a nossa face. E a gente acaba o quê? Passando isso para as pessoas. E muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor sabem que você é o Filho de Deus, sabem que você conhece a palavra, mas aquilo que você está dizendo no seu rosto é totalmente contrário ao que você diz crer. É totalmente contrário daquilo que você lê, daquilo que você diz que toma como decreto para a sua vida. E isso fala muito ao meu coração,
Porque Deus tem me ensinado ao longo da minha vida que a gente precisa, em todo momento, estarmos tomando posse daquilo que o Senhor nos orienta. E que muitas vezes na nossa vida, nem todos estarão ao nosso lado, se alegrando conosco, ou fortalecendo, ou nos dando uma palavra de incentivo. Porque isso vem do Senhor. Nós devemos tomar posse disso do Senhor. É do Senhor que vem a nossa alegria. É no Senhor que nós devemos esperar, queridos irmãos. É no Senhor que nós devemos estar nos mantendo. E é na sua palavra. E quando você faz isso, mesmo que as pessoas não queiram, elas vão começar a se alegrar com você. Porque o Deus da palavra te dará consolo. O Deus da palavra te dará renovo. O Deus da palavra é que vai fazer com que a justiça do Senhor seja realizada em sua vida. E Ele vai dizer: bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Quando a gente permanece, quando a gente espera em Deus, quando a gente está pautado na palavra do Senhor, você tem certeza de que nos momentos que você enfrenta na sua vida, você está enfrentando, porque Deus ele está sendo fiel com você. E é a fidelidade do Senhor que faz com que você enfrente determinadas coisas. Irmãos, se nós formos meditar e parar para relembrar dos feitos de Deus, e das ações de Deus na vida do povo de Israel, de todos os patriarcas, você vai relembrar que nenhum deles tiveram uma vida de facilidade. Nada foi fácil. Tudo que eles conquistaram em Deus foi no sacrifício. Todas as coisas que eles enfrentaram foi de labuta, foram de choro e clamor e de rendição no altar do Senhor. A gente vai ver a vida de Abraão, primeiro patriarca. Quantos anos ele esperou para receber a promessa? Vocês acham que foi fácil? Foi fácil para Abraão ouvir de Deus que lhe daria uma descendência numerosa e que ele seria um homem vitorioso na terra e que através da família dele, que as outras famílias seriam abençoadas? Irmãos, quantas lutas ele passou de ter que enfrentar e passar por povos e ter que se esconder, ter que mentir, né, pela beleza da sua própria mulher e sem ver a promessa de Deus ser cumprida, mas continuar crendo. E as pessoas que com certeza humilharam aquele homem, porque uma família, uma mulher que não era fértil, que não dava filhos, era considerada amaldiçoada, e ele e a sua esposa permanecer fiel. Será que isso foi fácil? Não foi. Aí o seu filho passa por mesmas coisas. Isaac. Depois vem Jacó. Quantas coisas Jacó enfrentou? Ele enganou, mas quantas vezes também ele foi enganado. Até ver a ação de Deus, até ver o cumprir dos mandamentos do Senhor. Mas a Bíblia para aqueles homens, e Deus para aqueles homens dizia: vocês estão passando por tudo isso, mas eu sou fiel a vocês. A minha palavra se cumprirá. Eu sou o Deus que vai fazer com que todas as coisas se cumpram. E quando a gente vê José, aquele que Deus levanta novamente para ser o cumpridor da promessa feita a Abraão, um jovem que é traído pelos seus irmãos, que é jogado num poço, que é vendido, que se torna escravo e que depois lá é acusado pela mulher do seu senhor e é preso por algo que não fez e volta a ser humilhado novamente. Quantas noites José relembrava dos sonhos de Deus para a sua vida e chorava por não ver aquilo acontecer. Aí a gente vai ver o texto aqui, o salmista dizer: bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Mas vai eu, Flávio, e você
vê essa história toda, você vê justiça em tais atos? Você vê justiça em tais ações? Você vê justiça no decurso dessa história? Será que é possível a gente ver a justiça do Senhor? Não. Mas o Senhor foi fiel. E o Senhor foi justo. Porque muitas vezes nós queremos que o Senhor faça a sua justiça à nossa maneira, do jeito que nós achamos que deve ser feita. Mas muitas vezes a justiça do Senhor para nós, irmãos, é totalmente contrária. É de uma forma totalmente inexplicável para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Mas uma das coisas que a gente precisa permanecer firmado, libado nessa palavra, é ter entendimento de que o nosso Deus, Ele é justo. E que o nosso Deus, Ele é fiel. E que por mais que eu passe por tribulações, para alcançar aquilo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida, a gente tem que ter entendimento que a bondade do Senhor é que nos serve de consolo. Está lá no versículo 76. Que a tua bondade me sirva de consolo, segundo a palavra que deste ao teu servo. É nisso que nós temos que estar apegados. É esta bondade do Senhor, é esta misericórdia do Senhor, que mesmo que não seja explicável a nós, mesmo que não seja algo agradável a nós, mas é a bondade do Senhor sendo efetivada dia a dia em nossas vidas. E Ele continua dizendo: venha sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Queridos, o nosso prazer, a nossa alegria tem que estar no Senhor e na lei do Senhor, entendendo que a bondade do Senhor, entendendo que a misericórdia do Senhor, entendendo que a fidelidade do Senhor e a justiça do Senhor é que nos traz vida. E mesmo que os nossos olhos mortais não vejam a promessa do Senhor, como muitos daqueles homens não viram, está lá em Hebreus, a galeria da fé. Muitos não viram, mas continuaram crendo e vivendo a sua vida com todo prazer na lei do Senhor, porque envergonhados serão todos aqueles que me oprimiram injustamente. E no Senhor nós meditaremos, porque no tempo certo de Deus, todos aqueles que nos envergonharam, todos aqueles que oprimiram, eles se voltarão ao Senhor, é promessa. Eles se voltarão ao Senhor e conhecerão os seus testemunhos. Aí, nesse bloco, o salmista, ele termina: seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Eu falei aqui a história de Abraão, falei a história de Isaac, Jacó e José. Vocês conhecem. E eu quero saber de vocês, para vocês refletirem e meditarem juntamente comigo. Em que momento a Bíblia diz que esses homens foram envergonhados? Vocês poderiam me dizer? Eles foram envergonhados? Em nenhum momento. Sabe por que, irmãos, eles não foram envergonhados? Porque o coração deles estava irrepreensível nos decretos do Senhor. Pelo contrário, todos que tentaram envergonhar esses homens de Deus, eles foram envergonhados. E aí eu lembro muito da palavra do Senhor que diz: minha é a vingança, diz o Senhor. O nosso coração está pautado nisso, queridos irmãos, que quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo, e diante do Deus da palavra e da sua palavra, e a gente traz essa palavra viva no nosso coração, nada traz vergonha para o servo do Senhor. Nada nos tira do foco da promessa de Deus na sua vida. Porque o que fica vivo nos nossos corações é essa certeza. E essa semana eu estava ouvindo em casa uma mensagem, uma ministração do pastor Azaf Borba, falando sobre o jardim secreto.
você ter seu momento secreto com Deus. E uma coisa que ele falou mexeu muito comigo, que ele disse que a fé é algo que ela nasce na nossa intimidade com o Senhor. E ela é mantida quando a gente tem isso com o Senhor. E é ela que estabelece essa inteireza, essa certeza de que mesmo nos momentos difíceis de aflição, o Senhor Ele está conosco. E é isso que traz alegria ao nosso coração. Porque mesmo que haja o não, a gente vai sempre ouvir o sim de Deus para nós. E a gente vai entender que o não de Deus para nós é um sim. Porque Deus Ele quer sempre o melhor para os seus filhos. Mas a gente vai sempre confiar que esta bondade de Deus, ela nos traz o consolo nos momentos certos, porque é na palavra do Senhor que está o nosso prazer, é nele. E quando a gente vai ver lá e rever, estou terminando que o irmão Janderson chegou, eu quero dar essa oportunidade ali antes de a gente terminar, é que você vai ver o cumprimento de Deus que diz, e no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Essa palavra que nós estamos estudando, essa palavra que estamos ministrando na EBD no Salmo 119, é o próprio Deus em nós. Quando você se estabelece em Deus, e Deus se estabelece em você, nada vai tirar você desse foco da palavra. Você vai passar por todas essas coisas que o salmista passou aqui, mas ela vai trazer vida ao teu coração. Amém? O irmão Janderson vai concluir-nos aqui com os blocos. Eu creio que seja a última pessoa a ministrar nessa manhã, porque o tempo já está terminando. Mas eu vou dar esse momento para ele, porque o sacrifício dele hoje foi muito grande para estar aqui conosco. Amém? O rei Davi, quando ele foi comprar um terreno, e o proprietário falou, não, meu rei, fique à vontade, pode, o que precisar ir, pode pegar, é de graça. Ele falou, longe de mim, oferecer ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Essa palavra é muito forte, irmãos. Os nossos sacrifícios têm que ser, de fato, custoso a nós. Às vezes até maltratar o nosso próprio corpo, porque aquele que nos chamou é fiel. Certa feita, Fábia, tem pouco tempo, foi esse mês, eu conversava com uma pessoa que está está afastado do Evangelho, está afastado. E conversavam várias coisas, eu fiz algumas perguntas a ele, ele ficou bastante balançado, e a situação é que ele estava um pouco chateado com a liderança que ele tinha. E na conversa, Alessandra, ele falou assim, mas eu tenho orado por ele. Irmãos, eu olhei para aquele irmão e falei assim, é melhor que você nem ore. Ele, como assim? Porque a sua oração não é pedindo misericórdia, e sim justiça. Ou não é? Como é que você ora? Senhor, o Senhor não está vendo? Faz justiça. Então, é preferível que você primeiro ore por você, para que Deus purifique seus pensamentos, para que a palavra de Deus lhe lave. Aí sim, você vai estar preparado para poder orar por ele, porque o seu coração não haverá mais mágoa, porque a palavra de Deus terá lavado a mágoa. E é muito comum nós vemos pessoas pedir esse tipo de justiça, para que o cajado do Senhor desça na vida do outro. E nós vivemos hoje o tempo da graça, né? Onde precisamos orar por nossos inimigos e abençoar aquele que nos persegue. Esse deve ser o nosso caminhar. E quando eu falava, eu lembrei dessa história
né? Porque nós não podemos, irmãos, ficar sempre vivendo no comum. É comum se fazer, não, temos que viver naquilo que é certo. O que é normal. O que é comum, já é comum. Mas o que é comum é o correto? Não, mas todo mundo faz. Mas nós não somos todo mundo. Nós somos lavados e remidos, amém? E, dando continuidade, pegando aqui a partir do versículo 81, eu vejo que esse Salmo 119, ele tem um só propósito, exaltar a palavra de Deus, né? O tempo todo, eu percebo aqui também algo muito interessante. A fragilidade humana falando, reclamando, né? Dizendo que está doendo, que está insuportável, e nós somos assim. Não aguento, é terrível. As lutas que eu tenho passado é muito grande. É insuportável, mas está suportando. É insuportável, mas está vivendo. É insuportável, mas depois de um tempo você vai ver que é uma pessoa firme. Então não era insuportável. Apenas se colocou o foco no lugar errado. E o versículo 81, ele já começa falando que a sua alma está desfalecida. Observe a natureza humana, a fragilidade humana falando aqui, olha, é muita dor. Irmãos, no mundo nós não teríamos aflições? Não teremos lutas, dificuldades, perseguições, injúrias, não é assim? Precisamos entender isso. Por quê? Quando eu comecei a mais uma vez estar lendo, por conta do pedido de fazermos isso, eu comecei a ver que essa parte da nossa fragilidade humana, que todos nós temos, do mais forte ao mais fraco, todos passamos por isso, mas o texto não fala só sobre isso. Todavia, e é aqui que eu quero trazer fazer a consciência, nossa consciência entender isso, né? Que muitos vão se apegar demais nessa parte da escrita que diz que dói, para justificar. Consegue entender isso? Está vendo? Ele também passou por isso, mas se apega simplesmente a isso, se apega a isso para dizer, mas eu tenho que passar por isso mesmo, é assim mesmo, não tenho muito o que fazer, enquanto na verdade nós temos sim o que fazer. Mas é muito comum, mais uma vez é muito comum se apoiar nisso, porque isso traz um comodismo tremendo. Ainda nos traz um respaldo. Porque se alguém vir tentar me reanimar, não, mas está escrito, né? Claro que está escrito, mas também está escrito. Não foi assim que Cristo venceu o diabo? O diabo disse, está escrito, mas também está escrito. Também está escrito. O que também está escrito? Que embora os seus olhos se desfaleçam, como está no versículo 82, que embora a luta, as perseguições, que ele fala muito de pessoas perseguindo, pessoas armando ciladas, né? E isso também pode ser que outros pensem da mesma maneira, o outro está armando cilada para mim, o outro não gosta de mim, e ele está tentando me derrubar. Essa parte existe. Ou talvez seja apenas a nossa maravilhosa imaginação criando algo maior do que de fato é. Mas aí vem a outra parte, que é a parte da ação de Deus. Olha o que ele diz no final do versículo 82. Quando tu me consolarás? Na percepção dele, Deus está demorando. Em nossa percepção também, só enxergamos isso, que Deus está demorando demais,
Senhor, até quando? Até quando eu passarei por isso? Observe que esse tipo de pergunta traz uma baixa da nossa energia, prende a nossa atenção na dor. Até quando? Até quando o quê? Até quando eu vou sofrer? Mas, quando ele muda a sua atenção, observe isso, aqui é a fraqueza humana falando. E Deus é tão misericordioso que Ele deixou para que nós possamos entender que temos uma fraqueza humana, mas temos o poder do Espírito que é preenchido através da palavra, amém? Para que entendamos que quando a fraqueza humana estiver muito forte sobre nós, precisamos nos apoiar naquilo que o salmista está dizendo. No versículo 88, mais uma vez, eu percebo que ele está aqui na sua fragilidade humana, Alessandro. Ele diz: vivifica-me segundo a tua benignidade, a sua bondade. Então, eu guardarei. Parece que está colocando até uma condição, né? Se o Senhor me vivificar, aí eu vou guardar o testemunho, eu vou ser fiel, mas primeiro me salva. Agora, veja o versículo 93. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois ele me tens vivificado. Ó, no 88 ele pede para que Deus o vivifique. No 93 ele diz como que ele está sendo vivificado. Consegue entender isso? Nós somos vivificados quando estamos nos alimentando da palavra. E essa resposta já estava dentro dele. Já estava nele. Porque o tempo todo você vai ver isso. A fraqueza humana falando, e o poder da palavra respondendo, fortalecendo. Olha, olhe para cá. Se apegue aqui. Achegue-te para cá. E eu fiquei assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. Porque nós todos somos assim, irmãos. E Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu isso ser escrito para o nosso próprio crescimento. Para que eu e você, para que nós não fiquemos sempre murmurando, reclamando, contando lamúrias. Irmãos, a vida que nós recebemos é a vida de Cristo. Vocês conseguem entender isso? É aquela vida que, sabendo que estava indo para a morte, ele foi porque ele quis. Ele diz: ninguém tira a minha vida, eu dou porque eu quero. Que coisa maravilhosa. Aí eu pergunto: a que nós estamos dando a nossa vida? A que circunstância? É uma circunstância onde você vai ser vivificado pelo Espírito? Ou você está dando a sua vida em uma circunstância onde você estará sendo afastado do Espírito, da palavra e da comunhão com Deus? Porque somos nós que fazemos isso. Somos nós que fazemos isso. Versículo 93. Nunca me esquecerei. Isso é um voto. Isso é um voto. Nunca. É como dizer, a partir de hoje, eu nunca mais ficarei um dia sem ler a Bíblia. É um voto. Eu empreguei a palavra ali. Mas por que eu fiz isso? Porque eu sei que é através disso que minha vida é transformada. Cristo, orando pelos discípulos, João 17, ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então é através do que eu faço. Se eu decidir debruçar minha vida a conhecer a palavra de Deus, esta palavra que tem efeito poderoso,
ela vai transformar a minha vida. Mas transformar a minha vida como? Para que, quando a minha fragilidade humana quiser sobressair, o poder da palavra me vivificará novamente. É isso que o salmista está aqui trazendo para nós. Algo simples. Não é nada assim extraordinário. Aliás, Deus trabalha nas coisas simples, né? É simples. Mas talvez porque nós somos pessoas tão cheias de enfeites que não conseguimos fazer o simples. Muitas das vezes não conseguimos fazer o simples, que nem Naamã. Naamã queria algo assim, não, eu pensei, ele pensou. E muitas vezes nós também pensamos, eu pensei que seria assim, eu pensei que ia ser assim, não, tem que ser assim. E aí alguém fala com ele, se ele te pedisse alguma coisa difícil, não faria? Mas é algo tão simples, faça logo, meu filho. É simples. O poder que nós precisamos está aqui, ó. Os que vieram antes de mim falaram isso. Domingo retrasado, né? Falaram isso. Os que virão após vão falar a mesma coisa, porque o salmista ele quer que isso é como se fosse uma repetição de propósito. E é o maior salmo que tem, né? É o maior salmo. Para tudo na vida, a saída está na palavra. Mas quem dará ouvidos? Quem atenderá? Quem irá colocar os em ação? Essa é a grande pergunta que precisamos fazer. Porque se eu quero ter uma boa vida com Deus, ele está sendo dito aqui. Como que eu posso ter essa vida plena com Deus? Depende de quem começar isso. Ou será, permita-me, irmãos, dizer isso. Ou será que eu vou esperar mais uma semana para estar falando das mesmas coisas? Sabendo o que eu tenho que fazer, que é somente isso aqui. Somente isso. Cento e um em diante. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Ele agora está falando como foi que ele fez, irmãos. Existiu um momento da dor. Ele mostra como ele venceu o momento da dor. Qual foi o instrumento que ele usou para vencer a dor, mas como ele usou o instrumento agora. Desviei os meus pés de todo caminho mau para observar a sua palavra. Isso aqui exige muita disciplina. Exige muita boa vontade. Quais são os caminhos maus que poderiam estar diante dele? Talvez o caminho mau não seja nem um caminho perverso, de pecado, mas é um caminho que o desviasse da palavra. Talvez fosse aquilo que viesse tirar sua atenção. Ele queria agora meditar na palavra, mas apareceu alguma coisa que o tirou desse caminho. E meus amados irmãos, quando isso acontece, é difícil voltar para ali. É difícil, né? Então ele ao invés de desviar da palavra, ele desviou dos caminhos que pudesse tirá-lo. Ele precisava daquilo. E se ele precisava daquilo, ele precisava fazer aquilo. E ele devia escolher fazer ou não fazer. 102. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinastes. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce que o mel à minha boca. Que coisa maravilhosa. Enquanto as palavras de tristeza, de dor,
traz amargor à boca e muda toda a sua fisionomia, ele vai dizer que a palavra de Deus é mais doce que o mel. Que maravilha. Pelos teus caminhos alcancei entendimento, pelo que aborreço. Olha que coisa. Eu aborreço o falso caminho. Olha a visão, a clareza que a palavra traz para qualquer um que decidir tê-la. Vai fazer você amar tantos caminhos do Senhor. Irmãos, isso tem que ser uma realidade em nossos dias. Amarmos tanto o caminho do Senhor e aborrecer, sentir nojo, desprazer, sentir dor só em pensar em qualquer outro caminho que não seja o caminho do Senhor. Amém, queridos? Eu encerro aqui a minha fala. Então vamos ficar todos de pé. Agradecer a Deus por esse dia que só está começando. Hoje à noite estaremos aqui para receber mais do maná do Senhor. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque somente Tua palavra pode mudar completamente a pessoa, o ser humano, Deus. A Tua palavra, ela muda a nossa maneira de enxergar, a nossa maneira de agir, nossa maneira de falar. Nossa palavra, Deus, a Sua palavra é maravilhosa, Pai. E o que nós precisamos em nossas vidas é ter comunhão com a Tua palavra, porque a comunhão com a Tua palavra intensifica, aumenta a nossa comunhão com o Pai. E o Espírito Santo vai nos enchendo de sabedoria, conhecimento, inteligência, para que saibamos, ó Deus, manter bons relacionamentos e apresentar o Senhor a todas as pessoas. Que essa EBD possa estar prosperando em conhecimento, prosperando em número de pessoas que desejam, que anseiam por conhecer mais da Tua palavra e manter comunhão contigo. Que isso possa estar nos levando em paz para os nossos lares e que à noite estejamos aqui, Senhor, para juntos adorar o Teu santo nome. Te agradeço em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Por esse silenciosas estamos dispensados.